Então, você fazendo todo esse planejamento sucessório antes, não deixar esses imóveis indo para inventário, você vai ter uma rapidez, você vai ter uma organização. É tão bacana você chegar, colocar para o filho, o imóvel A vai ser para ti, o imóvel B vai ser para você. Eu vou dizer o que eu quero, qual a regra que eu quero estabelecer. Entrevistas descontraídas com grandes profissionais de Santa Catarina e do Brasil. Começa agora. Valor Entrevista. Hoje uma conexão muito especial com uma pessoa que tem um trabalho sensacional aqui na nossa região, o advogado Ricardo Vanzi, que é morador da cidade de Gaspar, tem escritório em Ilhota e também em Blumenau, né, Ricardo? Isso, exato. Seja bem-vindo ao Valor Entrevista, é um prazer te receber. Muito obrigado, muito obrigado. É um prazer meu estar aqui na tua presença, né? Sou teu fã, acompanho as entrevistas e vi muitos amigos meus aí sendo entrevistados e é uma honra eu estar aqui. Maravilha, eu que te agradeço a presença. Aproveitar, já vamos falar dos amigos, como tu comentou já dos amigos no início, mandar um abraço pro Renato. O Renato, exato, o Renato Bambrila, nosso grande amigo aí, lá do bairro 7, meu bairro, inclusive. Exatamente, tem também o corretor Jefferson. O Jefferson, exatamente, o corretor Jefferson. Tem o Renato Zimmermann. Renato Zimmermann, que esteve aqui falando um pouco do Tupi, mas ele que também é terapeuta, né? Então. Fantástico, né? O Renato tem uma história de vida, meu amigo pessoal, e tem uma história de vida incrível, né? Olha só. E aí eu aproveito e estendo o abraço a todos vocês que acompanham o canal Valor Entrevista e que também seguem o Dr. Ricardo Vanzi aqui nas redes sociais. Doutor, além desse tema maravilhoso, a gente vai falar, pessoal, sobre planejamento sucessório, mas eu quero te apresentar para o nosso público. Nós temos 16 mil pessoas nas redes sociais acompanhando o trabalho do Valor Entrevista. Quem é o Ricardo? Bom, o Ricardo é sempre difícil, né, a gente falar de nós. Então a gente geralmente fala aquilo que as pessoas falam da gente, né? Mas o Ricardo é o rapaz aí que é gasparense, nato, né, que teve várias dificuldades na infância, que teve os pais separados quando tinha 7 anos de idade, que as pessoas não acreditavam muito, mas que eu consegui me formar com muito trabalho. Em 2008 eu consegui passar na prova da OAB, sou então advogado desde 2008, estou aí há 15 anos né, trabalhando. Estou desde 2014 em Ilhota, e Ilhota é a minha cidade, a minha terrinha. Eu adoro Ilhota, atendo também em Gaspar e atendo também em Blumenau. Mas Ilhota é a minha paixão, de todos os meus amigos, né? E eu sou então formado pela FURB, né? Desde 2007, me formei no final do ano. Em 2008 eu peguei a minha OAB, então advogo desde 2008. Sou pós-graduado em Direito Público, né? E especialista em direitos de sucessões e planejamento sucessório. Sim. Deixa eu te perguntar, tu comentou ali da dificuldade no início. O que mais te orgulha hoje como profissional, cara? Porque não é fácil você ter todas essas dificuldades de início de vida e se tornar um advogado, se formar. Eu, como professor, percebo a importância da formação. Qual é o teu maior orgulho hoje, cara? Olha, a gente às vezes não se prepara, né, para esse tipo de pergunta, né? Mas até eu fico um pouco assim emocionado porque na infância eu ouvi muito, né, de que eu não daria nada, que, né, eu seria mais um, enfim. Então foi muito assim, eu poderia pegar a minha história de vida e partir para uma droga, para uma bebida, né? Porque se as pessoas já não te incentivavam, se as pessoas já não acreditavam em você, então por que eu iria acreditar, né? E o que eu fiz? Eu acho que eu quis provar que eu, na verdade, iria ser alguém, eu iria conseguir alguma coisa, né? Sim. Hoje, graças a Deus, eu faço também, assim como o Renato Zimmermann, né, nosso amigo, eu também faço um estudo, né, da questão espiritual, terapêutico, né? Eu estudo com ele hoje, né? Legal. E foi preciso muita terapia também para poder conseguir chegar, porque a gente pensa que aqueles traumas lá na infância não têm relevância, mas na verdade eles influenciam muito na nossa vida, na nossa carreira. Então, se hoje às vezes a gente pensa, às vezes as pessoas né, só pensam em trabalho, só em adquirir
é porque lá atrás teve um quê disso daí. Exato. Né? E eu me orgulho muito do que eu conquistei, eu orgulho muito dos perdões que eu consegui dar. Eu me orgulho muito dessa situação de conseguir superar esses traumas lá de trás. Sim. E hoje ter essa personalidade que eu tenho hoje é fruto disso. Então eu sou muito agradecido a tudo que me aconteceu. Sensacional. Tudo que me aconteceu era preciso para que hoje o Ricardo que existe fosse dessa maneira, Sim. desse jeito, compreensivo, sabe? De se colocar sempre no lugar do cliente, se colocar sempre no lugar do outro. Isso é a empatia e a gente precisa. Então, assim, hoje quando eu vejo, eu faço no escritório muito divórcio, separação, às vezes as crianças ficam lá na frente na recepção, 6, 7 anos, e eu me via lá, sabe? Nossa. Eu me via, então eu chegava lá, e aí, rapaz, como é que tu tá? Como é que estão as coisas? Como é que tá a situação? E aí eu explico para eles, olha, eu também passei por isso. Sabe? Para mim foi assim, mas olha só onde que eu tô. Tô aqui no escritório, tô trabalhando bem, tô atendendo. Tenho então profissão. não deixar aquela situação que acontece na infância interferir, né, na pessoa que você é, em quem você é. Então, Exato. eu tenho assim, muito orgulho assim, do que eu me tornei. Você tem 2 filhos, é isso? 2 filhos, o Ravi e o Theo. O Theo teve de aniversário ontem, fez 6 anos, e o Ravi vai fazer 4 anos mês que vem, em novembro. Theo, um beijo pra ti, parabéns pela família, parabéns pelo paizão que tá aqui comigo. E a esposa? Minha esposa, eu sou casado com a minha esposa desde 2011, né? E graças a Deus a gente tem assim uma relação ótima, sabe? Minha esposa é fotógrafa aqui em Gaspar, né? Ela é Top Event, fotógrafa. ela é Que fotógrafa. legal, que legal. A Jaine Cristina. E é o amor da minha vida, né? A minha paixão, né? Ela e meus filhos, né? Graças a Deus, bem constituídos todos nós e somos muito felizes. Eu sei que tua agenda é sempre muito corrida por conta de todos os compromissos que você tem com os seus clientes, mas o que você faz para descansar a mente? Qual é o teu hobby? Olha, eu faço hoje parapsicologia clínica, né? Eu faço a pós-graduação em parapsicologia clínica e quando os professores me perguntam, mas advogado, né? Por que estás aqui? Né? Eu falo assim, porque isso aqui é a minha terapia. Isso aqui é onde eu gosto de estudar a mente, onde eu gosto de estudar o comportamento humano, estudar de que forma que eu posso melhorar como pessoa, sabe? E como eu posso fazer diferença na vida da outra pessoa também. Então, um final de semana por mês, né? É o final de semana inteiro, né? Sábado e domingo, o dia todo, né? Estudando. E nos outros finais de semana é tentar assim viajo bastante, né? Curtir um pouquinho com a família, né? Os parentes. Né? Eu tô vendo aqui no teu Instagram, realmente adora viajar, parabéns, é isso aí, aí. A gente tem que viver. Exatamente. Né? Tem um sábio que diz que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. E é verdade. E não tem tempo também para ser feliz. Então, é verdade. Faz parte mesmo, se a gente tem que ter. Ainda mais com 2 filhos lindos, né? Uma família maravilhosa. Parabéns. Parabéns. Obrigado. E tu pratica algum esporte, cara? Olha, eu praticava futebol, acabei tendo que fazer uma cirurgia em abril. Eu fiz uma cirurgia porque eu acabei estourando o menisco e o cruzado, né? E aí hoje eu dei uma parada, mas por conta da recuperação do joelho, né? Mas quero voltar a fazer um pouco de musculação. É importante, né? Sim. Cuidar da mente, cuidar do corpo, né? Sim, então, exato. Eu acho que ontem foi dia de São Francisco de Assis, né? E tem um episódio que São Francisco chega e fala assim que ele pede desculpa pro corpo dele porque ele andava muito descalço e não cuidou do corpo, né, como deveria, né? E a gente precisa cuidar da alma e do corpo. Corpo, mente e espírito. Isso tem que ter um equilíbrio que é muito importante. Você falou, a gente comentou em exercício físico. Eu tenho uma parceria com o Manuel da Silveira, que é treinador funcional, né? Só com o peso do corpo, a gente já equilibra essa questão da gordura, enfim, exercício físico, que é muito importante. Então, Manuel, um beijo para ti. Tá de local novo, né? Tá lá na rua Itajaí agora. Doutor, a gente vai falar de planejamento sucessório e eu já quero te perguntar a respeito, antes de ir para o sucessório, sobre planejamento. Como é que você faz o seu para o teu dia a dia? Como é que você começa o teu dia? Quem me acompanha no Instagram
ver sempre que no início de cada ano eu já começo planejando o meu ano já. Show. Então eu já coloco lá quais são as minhas metas do ano, né? E eu tenho minhas metas lá. Não que isso eu tenho que seguir de cabo a rabo, né? Mas algo que eu preciso tentar seguir para não fugir. Porque com a vida agitada que todo mundo tem, a gente sabe que a gente acaba desviando um pouco o que você está fazendo. Sim. E aí você precisa de foco. Claro. Então, assim, o foco é o principal... É a principal situação que você precisa ter para você conseguir concluir com êxito o que você está fazendo. Sim. Se você não tem foco naquilo que você quer concluir com êxito, você não faz nada bem feito. Então, hoje no escritório, a gente possui uma agenda eletrônica com prazos, né? Show. Porque a gente tem advogado e prazo estão sempre juntos, né? Porque nós temos prazo para tudo. Então, a gente precisa ter uma organização muito concreta, muito exata, para que a gente não perca nenhum prazo processual. Sim. Então a gente precisa se organizar, né? Então, assim, quando a gente fala em planejamento, a gente fala em organização. E é importante eu já sair de casa de manhã me organizando como é que seria o meu dia de hoje. Porque eu já sei as tarefas que eu tenho na parte da manhã, na parte da tarde, à noite, o que eu vou fazer. Sim. Então eu planejei tudo na minha vida. Alan, se tem algo que na minha vida deu certo, eu tive sucesso, é porque a minha vida toda foi planejada. Ótimo. Então todo ano eu faço o meu cronograma e o que eu quero fazer, quanto que eu quero crescer. Se você tem um alvo, você pode até errar um pouquinho no alvo, mas você está próximo daquilo ali. Exato, exato. Então, pessoal, olha só, agenda, organização e foco. Isso. Podemos delimitar nessas 3 grandes palavras que são fundamentais para qualquer pessoa que busca ter ainda mais sucesso. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco para falar aí sim de planejamento sucessório e todo esse universo que cerca essa questão que hoje é importantíssima, né, Ricardo? Exato. E é uma das bandeiras que o Ricardo tem no seu escritório. Tá gostando do papo? Tá ótimo. Tá Tranquilo? muito bom, com certeza. Então, para você que está aí do outro lado, muito obrigado. A gente está conversando com o Ricardo Vanzinac Souza, ele que é advogado na nossa região. Não sai daí e já voltamos. Tá gostando do nosso vídeo? Eu quero também, além desse vídeo maravilhoso, te apresentar a Depil Gaspar. É a nossa parceira aqui no Valor Entrevista. Depilação a cera e a laser, micropigmentação de sobrancelha, manicure e pedicure e, claro, aquele atendimento super especial. Clica no link e agende o seu horário. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos no estúdio do Valor Entrevista aqui na cidade de Gaspar, no bairro Gasparim, para esse papo com o Dr. Ricardo Vanzinac Souza. Ele que é advogado aqui na nossa região, tem escritório em Ilhota, em Blumenau, escritório em Gaspar também? Com a minha irmã, minha irmã Janaína. Olha aí, ó. Isso, ali perto do Mercado Carol. Pronto. Isso. Então, está em todas as regiões aqui. Exatamente, atendo ali também. Atendendo você que é cliente do Dr. Ricardo. Aí agora a gente vai falar de planejamento sucessório. Isso. Nós estávamos nos bastidores aqui conversando, pessoal, da importância de você realizar um planejamento sucessório. E agora, com a palavra, o especialista. Bom, a gente quando fala em planejamento sucessório, logo vem na nossa cabeça a morte, né? E tratar de morte no Brasil é muito complicado, porque ainda é um tabu. Diferentemente aí de países como os Estados Unidos ou na Europa também, eles fazem até a festa da despedida. Lá é muito comum, né? Você vê festa de pessoas que estão se despedindo, né? E fazer a festa para reunir os melhores amigos, para ter aquela última recordação. E aqui no Brasil, nós não somos capazes de fazer um testamento. Nós não somos capazes de fazer um testamento. Então, o planejamento sucessório, ele vem realmente para criar uma situação de melhorar a vida e o estresse dos herdeiros. Porque se você deixar o seu patrimônio cair para inventário, olha, a gente sabe, né, e todo mundo aqui já viu ou conhece alguém que tem um inventário de 10 anos na justiça e que não sai de lá, né? Por quê? Porque as brigas, o imposto, a burocracia é muito grande no inventário. Eu trabalho, Alan, com inventário, faço muito inventário. Para mim, eu poderia chegar aqui e falar assim, não, deixa para inventário. Por quê? Porque o advogado vai ganhar.
o fisco vai ganhar. Sim. A indústria da morte é muito grande no Brasil. O Estado não vai chegar para você e falar, olha, existe uma maneira de você se livrar do inventário, deixar os seus herdeiros melhores, mais planejado. E é isso que a gente tenta fazer. É esse planejamento sucessório o que eu quero. Então, quando a gente fala em planejamento, a gente tem que quebrar aquele tabu. Não é a questão da morte que a gente vai falar. Sim. A gente vai falar da questão das conquistas que você teve. O que você quer fazer das suas conquistas? Mudança de mindset. Muda. Por quê? Porque aquele patrimônio que você adquiriu, que passou tanto trabalho para conquistar, você quer que amanhã depois o seu filho, sendo herdeiro, vai ter uma empresa. Ele pode quebrar, porque no Brasil a gente sabe que o índice de mortalidade das empresas é enorme. Vai ficar devendo fisco, ação trabalhista, ambiental. Hoje no Brasil tudo é um problema. Sim. E você vai querer que o seu filho perca o patrimônio que você deixou para ele? Não. Então o que a gente faz? A gente faz um planejamento organizado, na qual a gente vai pagar menos tributos, mas de uma forma legal. Ninguém aqui vai fazer uma ilegalidade, burlar a legislação. Não é isso que é planejamento sucessório. É diferente. O planejamento sucessório é quando você, dentro da lei, faz aquilo que é correto de um custo mais barato. Isso é o planejamento sucessório. Maravilha. Pessoal, a gente está conversando com o Ricardo Vanzinac Souza, ele é advogado, e o tema é planejamento sucessório. E agora vem as principais ferramentas mais utilizadas para este planejamento. Pois não, o mais utilizado hoje para fazer o planejamento sucessório é através das holdings, né? A holding ou uma administradora de bens, né? São duas figuras diferentes, né? Mas as duas figuras são utilizadas hoje para fazer a sucessão de patrimônio. Mas além da holding e que o Neto, né? O Neto que esteve aqui, contador, falou bastante da holding, né? Que é excepcional e a mais utilizada. No entanto, além da holding, nós temos testamentos. Sim. A doação pura, aquela que o pai tem um terreninho que ele quer doar já para os filhos, ele já faz através da escritura de doação. Então, deixa eu aproveitar e entrar no argumento também, que a doação pura, eu não tinha ouvido falar ainda disso, cara. E eu quero que tu explique isso, porque é forte, né, ouvir isso. Sim. O que é uma doação pura? Isso, a doação pura é quando, por exemplo, né, na família da minha mãe, o meu avô, ele quis evitar o inventário. Ele não quis deixar porque eram 8 filhos, os pensamentos eram diferentes. E o que ele quis? Ele quis deixar um pouco mais organizado, antecipar aquele pagamento de imposto. Sim. Então o que ele fez? Ele foi lá e fez uma doação pura. Ele pegou o imóvel que ele tinha e doou para os 8 filhos. Então cada filho ganhou uma fração daquele terreno. E o que ele fez? Ele se reservou do usufruto. O que é se reservar do usufruto? Enquanto ele estiver vivo, ele manda, ele desmanda, ele aluga. Se for terreno rural, ele arrenda. Ele faz o que ele quiser. A partir do momento que ele venha a falecer, aí sim, esse patrimônio vai ser transferido na totalidade, na integralidade, não só a propriedade, mas todos os atributos, o uso, o fruto, aí sim vai ser tudo transferido. Porque quando o pai doa para um filho a nua propriedade, ele só está doando, tu é dono, tu pega isso daqui, é teu, mas tu não leva, tu não pode fazer nada com isso aqui. Essa é a doação que se faz com usufruto. E a doação, ela também existe em várias ferramentas ali dentro para você conseguir preservar também o patrimônio da sua família. Por exemplo, eu posso colocar uma cláusula de usufruto, né, que é a mais comum, uma cláusula que proíbe o donatário, quem recebe a doação, de vender, uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, quero doar para o meu filho, mas eu não quero que a minha nora tenha direito naquilo ali. Entendi. Então são ferramentas que a gente utiliza tanto na holding, como na doação, como no testamento, né? E falando ali sobre as formas, né, as ferramentas que a gente tem, e existe que hoje está bem assim em alta, o seguro favorecendo uma holding. Ou seja, você faz um seguro e favorece a própria holding. Porque lá dentro da holding, você vai, por exemplo, eu tenho um seguro de 100 mil. Pô, que manobra. O beneficiário vai ser a holding.
Então eu evito aquela manobra de vir para minha pessoa física, eu ter que integralizar esse valor na empresa, senão o beneficiário é a minha empresa. E vários outros problemas, né? Porque tem famílias e famílias, né, doutor? Exatamente. Tem gente que você faz um seguro, o cara já te olha de forma diferente, sei lá, teve alguma pendência no passado, enfim. Isso, exatamente. Dá um problemão às vezes. Exato. E diferenciando com a holding já fica um outro patamar, né? Exatamente. Olha, não seria bacana você falar para o seu filho, no dia que o pai faltar, o pai teve sucesso, o pai adquiriu esse patrimônio aqui. Sim. Não é bacana você planejar de que maneira que você quer que esse imóvel que você deixou para ele seja administrado? Você deixar para os teus 8 filhos, filho, tem 8 aqui, mas eu quero que quem administra é o fulano. Sim. Você vai ser o responsável por administrar esse patrimônio. Então isso é o interessante da holding. Da administradora de bens, né? Então, assim, existem mais ferramentas, mas a holding não é a única ferramenta que a gente tem que possa fazer esse planejamento sucessório. Show! Então, hoje, inclusive, tem previdência privada, que é uma forma também de você se planejar. Olha só. A previdência privada é mais uma ferramenta que poucas pessoas utilizam dela, né? Então, o seguro de vida, a doação, o testamento, a holding, isso são as ferramentas que a gente utiliza para fazer um planejamento adequado. Agora é o seguinte, né, Alain? Se você foi em algum profissional pedindo um planejamento sucessório e eles te entregaram só uma holding, o trabalho não acabou, né? Porque a sucessão patrimonial, o planejamento, não é só te entregar uma holding. Não é isso. Porque quando você tem uma holding, o inventário vai ser das cotas. E se te prometeram que porque o valor vai ser o da cota, não é bem assim. É o valor do patrimônio líquido, aquilo que tu vai vender. Então o planejamento sucessório vai além de se criar uma holding. Ela é o quê? Ela tem que fazer a tua sucessão lá dentro. Então, de que maneira? Nós vamos colocar os filhos do Alain lá dentro da empresa. Nós vamos fazer uma compra e venda de cotas, porque na compra e venda de cotas a gente acaba não tendo a tributação. Ou vamos fazer uma doação, recolhendo ITCMD. Mas o planejamento sucessório é justamente eu já fazer, não é simplesmente eu jogar para uma holding, e sim já planejar de que maneira que eu vou fazer isso daqui. Para quem que vai ficar cada bem que eu tenho. Isso que é realmente o planejamento sucessório. É por isso que eu gosto de trabalhar com o Valor Entrevista, porque a gente tem a oportunidade de trazer temas importantíssimos e relevantes para vocês, e quando a gente acerta no especialista, a pessoa que vem aqui falar do tema, é mais interessante ainda, é como se fosse uma aula. A gente está conversando com o Ricardo Vanzi, ele é advogado aqui na nossa região, e a gente está falando sobre planejamento sucessório, já falamos das ferramentas, e vem agora qual seria o melhor momento para planejar a minha sucessão patrimonial. Eu vou dividir, né, qual o melhor momento, né? Sempre recebo essa pergunta, né? Quando que eu devo fazer? Então eu vou dividir em 2 momentos. O primeiro deles é o seguinte: eu tenho um imóvel só lá, tenho só um imóvel. Será que vale a pena já fazer? Depende de uma série de situações. Qual é o teu interesse? Eu quero deixar esse meu patrimônio para o filho que é casado, mas eu tenho uma desconfiança da minha nora, eu quero proteger ele. Esse imóvel vai servir para uma locação, porque na locação, se eu botar para uma holding, né, uma administradora de bens, essa locação ela vai me gerar um imposto menor do que se eu recebesse na pessoa física. Então, assim, qual é a real intenção que você tem daquele imóvel? Então, se você tem a intenção, eu não vou falar em blindagem de patrimônio, porque quem vende blindagem de patrimônio está vendendo ilusão, né? Porque a holding, ela não é uma blindagem de patrimônio, ela gera camadas de proteção. Qualquer advogado que estiver assistindo sabe que se a cota estiver no nome do devedor, ela pode ser penhorada. Então, assim, a gente cria camadas. Sim. A gente cria camadas de proteção. Então, assim, fica mais protegido? Sim, fica mais protegido. Então, para quem tem um imóvel, algo nesse sentido, a gente tem que avaliar. De repente, fazer um testamento. Sim. De repente, fazer uma doação. Usar uma dessas ferramentas. Essa ferramenta. Agora, para quem tem um patrimônio, não, mas agora eu tenho que fazer. Qual é o melhor momento? O melhor momento é agora. Por quê? Porque eu não posso estar criando uma administradora de bens ou uma holding quando eu já tenho um monte de dívidas.
um monte de ações, eu tenho trabalhista, eu tô enforcado, aí é um problema. Por que é um problema? Porque daí você não tem tempo hábil para fazer isso. Qualquer ato que você faça com o seu patrimônio, quando eu tenho uma execução, ela já vai gerar uma fraude para os credores. Então, o momento é quando você está bem, que você não tem pendências financeiras, que você não tem pendência com fisco, com ambiental, com nada. Sim. Você integraliza, você faz isso quando você realmente não possui essas pendências. Sim. Então qual é o melhor momento? O momento é agora, para essas pessoas que têm um patrimônio razoável, que querem proteger o seu patrimônio, que querem fazer uma sucessão mais barata do que Sim. deixar isso ir para o inventário. Agora vem uma pergunta que é fundamental também. Nós estamos conversando com o Dr. Ricardo Vanzi. Por que eu devo evitar o inventário? Bom, o inventário, como a gente já comentou aqui, ele é muito burocrático, ele é muito custoso. Fazer um inventário hoje, infelizmente, né, com a alíquota que a gente tem aqui em Santa Catarina, o valor desse inventário ele sai muito caro. Uhum. Né? As nossas alíquotas elas chegam até a 8% quando é uma sucessão entre irmãos. É 8% direto. Então, de 100 mil reais que eu tenho, uma irmã que é uma herdeira minha vai receber, é 8% para o fisco estadual. Quando são herdeiros na linha reta, filhos, ele vai de 1% a 7%. Então, para chegar na tabela do 7% é muito próximo, então você pode jogar 7% ali. Então, o custo disso é muito elevado. Inclusive, com a reforma tributária, está se falando em 16% de imposto. Você imagina... Por que o Estado não quer que você faça a sucessão? Por que é um tema é um tabu aqui? Porque o Estado não quer que você faça isso. O Estado quer te cobrar esse valor, porque ele quer encher o cofre público desse dinheiro. Então, você fazendo todo esse planejamento sucessório antes, não deixar esses imóveis indo para inventário, você vai ter uma rapidez, você vai ter uma organização. É tão bacana você chegar, colocar para o filho, o imóvel A vai ser para ti, o imóvel B vai ser para você. Eu vou dizer o que eu quero, qual a regra que eu quero estabelecer daquele patrimônio que eu constituí. Eu acho que a regra, Alan, tem que ser instituída por aquele que realmente constituiu, porque eu sei da capacidade dos meus filhos, eu sei aquele que sabe administrar melhor, esse outro aqui é mais negociador, aquele outro lá, entende? Eu consigo fazer, dentro de um acordo de acionistas, numa holding, por exemplo, uma sucessão limpa, uma sucessão rápida, uma sucessão que vai me trazer uma tranquilidade. Então, por que eu devo evitar o inventário? Porque deixando para inventário eu vou pagar muito para advogado, para fisco, para cartório, para todo mundo. Exato. Então, assim, a holding, na verdade, ela vem para revolucionar, para a gente desmistificar essa questão de que eu tenho que trabalhar a minha sucessão só quando o pai e mãe morrer. E tem um detalhe, né, pessoal, que eu quero também comentar. Eu, por exemplo, cresci ouvindo apenas o inventário ou o testamento. E a gente percebeu no papo com o Ricardo que existem outras ferramentas, outras maneiras de você fazer essa distribuição do seu patrimônio que você levou a vida inteira para construir. E mais importante ainda é encontrar pessoas como o Ricardo que conhecem dessas ferramentas e possam utilizá-las a seu favor. Ricardo, que maravilha o papo, hein, cara? Gostou, cara? Legal, eu gostei bastante. Eu adorei. É muito bom levar esse conhecimento para as pessoas, né? Desmistificar, porque assim, Alan, o pai e a mãe que quer se planejar para fazer uma sucessão dessa, ele não precisa de um advogado. É bom para ter uma orientação, é bom, mas ele não precisa. E o Estado, ele não quer isso. Como eu disse, o Estado não tem interesse nenhum que você conheça essas ferramentas. Sim. Então é importante levar para a população, né, mesmo aqueles que ainda não têm um patrimônio tão alto, que não, mas isso é para quem tem milhões. Hoje não é mais assim. Hoje qualquer patrimônio você vai pagar muito caro no inventário. Então eu acho que é inviável hoje deixar esses bens para o inventário. E mais importante, né, pessoal, é trabalhar a questão da educação, da informação, e da informação fiel, ao ponto de você realmente entender o que está acontecendo e contar com a ajuda e o apoio de especialistas como o Dr. Ricardo. Ricardo, obrigado pelo papo, quero deixar você à vontade com a Lente do Valor Entrevista
para deixar um recado às pessoas que você ama, aos seus clientes, às pessoas amigas que você, durante essa vida inteira, laborando aí com a área de direito, conheceu. Ah, legal, muito obrigado. É uma oportunidade muito boa estar aqui do seu lado. Eu graças a Deus, Deus, né, me aproxima sempre de pessoas fantásticas, sabe? Alan, eu sou muito grato a tudo que eu tenho e a tudo que me vem. Estudando um pouco mais, indo mais para o campo da espiritualidade, parece que as energias, Alan, elas são incríveis porque elas aproximam realmente as pessoas que estão na mesma sintonia, na mesma vibração que você. Você é uma pessoa desse tipo, sabe, Alan? Então, assim, eu quero te agradecer por isso e agradecer, graças a Deus, assim, os meus clientes, os meus amigos. A maior parte dos meus clientes, Alan, são meus amigos, porque a relação de confiança, a relação de amizade, ela é muito estreita, né? Então, a gente acaba sendo clientes e amigos, né, ao mesmo tempo, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade. São 15 anos aí que eu tô na luta. A primeira vez que a gente fez uma administradora de bens, assessorou, foi realmente em 2008, assim que eu me formei. O escritório que eu trabalhava já era um escritório que atuava nesse campo, né? Então, graças a Deus, com a experiência que a gente tem hoje, com os amigos que a gente tem hoje, a gente consegue levar essa informação e fazer com que as pessoas gastem menos, que tenham mais zelo pelo seu patrimônio e tenham mais tranquilidade, né? Tranquilidade, porque quando a gente fala em planejamento sucessório, a gente fala assim, eu vou ficar tranquilo, porque agora eu sei como é que vai caminhar, né? Para onde que a minha carroça vai seguir, sabe, Alan? Esse é o objetivo. É isso, eu quero aproveitar e mandar um abraço a todos vocês que seguem o Valor Entrevista. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer o Dr. Ricardo Vanzi, aqui da nossa região, advogado, especialista em planejamento sucessório, que foi o tema deste vídeo que você acaba de assistir. Doutor, muito obrigado. Obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Amém. E te ilumine. Para você que acompanha o Valor Entrevista, um beijo no coração, tanto aí em Ilhota quanto em Blumenau e aqui na cidade de Gaspar. Voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no estúdio do Valor Entrevista. Um abraço. Tchau.